Fala galera, tudo bem? Ilan Pacheco, começa agora mais um Momento Dínamo, a segunda temporada nossa, um podcast que a gente vai falar de esporte, de empreendedorismo, para as pessoas que levam a garra, a força, a resiliência para a sua vida pessoal e profissional. Nesse podcast a gente traz grandes personalidades do esporte e empresários para a gente falar sobre a nossa rotina de vida, né? E nesse podcast a gente também aproveita para apresentar alguns dos rótulos de nossas criações e para cada convidado eu seleciono um desses rótulos para fazer essa apresentação, para ter essa identidade com eles. E hoje a gente tem a honra de receber uma mega atleta, uma mãe, treinadora, né, mãe de gêmeos, uma mulher incrível. Seja bem-vinda, Mia, aqui no nosso podcast, nosso Momento Dínamo. É uma honra ter você aqui. A gente vai trocar ideias sobre vários assuntos. Obrigada, Ilan. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre o nosso esporte, os nossos esportes, né? Toda gente louca, mas tem consciência, gente louca com consciência. E falar sobre a maternidade, sobre essa fase importante dentro de todo esse mundo, esporte, rotina, treinamento e filhos. Né? Ó, eu tô vestido assim porque saindo do podcast você tem 20 quilômetros para correr hoje? 20 quilômetros, gente. Eu acho que eu vou de carro para acompanhar ela, mas eu a acho minha parte justo. eu fiz. Eu tô de macaquinho, eu acho já tô justo pronto. você correr mais 20 já que você vai fazer um A Ironman. produção já tá preparando minha suplementação, meu veneninho para poder te Isso acompanhar, aí. mas eu sei que não vai dar, mas, né? Eu vou aceitar também esse pré-treino. Ô Mi, você começou muito cedo aí no esporte, você tinha 5 anos, 5 né? anos. Como que foi esse início aí? Como Eu que surgiu? comecei... O meu irmão, que é minha grande inspiração hoje, agora ele não está mais no esporte, mas ele comanda a escola que nós estudávamos. Ele é professor de educação física e ele está na direção dessa escola, que é muito bacana, assim, tem uma lembrança de que a gente viveu e que ele está ainda construindo. Ele começou num projeto social e aí eu tinha duas opções, né? Porque a mãe trabalhando, cuidando de 4 filhos, minha mãe no caso, e aí eu tinha ou ia com ele pro treino ou ficava em casa sozinha. Só que eu era uma criança de 4 anos e meio, ali 5 anos. Então eu ia com ele e aí eu comecei a correr ali, corri 50 metros e tenho minha primeira medalhinha. Comecei muito cedo. Depois, posteriormente, fui correndo a São Silvestrinha, que é a infantil da São Silvestre, que existe, gente. Levem seus filhos. Todo ano, antes da São Silvestre, umas 2 semanas antes, tem a São Silvestrinha. Então levem seus filhos, seus sobrinhos, seus Quantos priminhos. quilômetros são? É tipo 50 metros, aí 100 sensacional, metros, 200 metros. Já e vai incentiva a indo. criança, né? Pô, Isso, a legal. criança vai ali e vê, ganha uma medalhinha e fala, que legal. Não, Isso é e inspiração. coloca a criança já no esporte, né? Exatamente. Bacana. Exatamente. Ô Mi, sempre foi corrida ou teve alguma outra modalidade? Eu comecei correndo e quando eu tinha 9 anos eu já ganhava umas corridinhas de adulto. Eu participava. Com 9? Com 9. Hoje, gente, a Confederação Pô, Brasileira cara, não permite. E eu vou querer correr com essa mulher aqui. Hoje eu tô Vai. ferrado. Vamos lá, 20 quilômetros. A Confederação Brasileira não permite, então tem uma idade ali para começar a poder participar de fato com inscrição e tal. E aí, nessa época, não tinha muito essas coisas e eu corria as corridas de adulto e eu ganhava, assim, R$ 50 de premiação. Sei lá, 7º lugar. E aí eu fui, com 9 anos, numa escola de natação, porque eu queria aprender a nadar. Eu peguei uma sacolinha de mercado, coloquei minhas medalhas dentro, meus troféus. Eu cheguei lá e falei, eu queria falar com o dono, né, e tal. E aí eu pedi um patrocínio. Tipo, eu falei, eu preciso aprender a nadar. E eu ganhei essas corridas, então tá aqui, e aí eu posso divulgar a escola e tal. E na época eu pagava R$ 30 a mensalidade para pagar o professor. Então eu comecei a correr, nadar, e aí já comecei a pedalar junto, mas eu, empreendedora de 9 anos, fui lá e falei, eu quero nadar, então já comecei por aí, assim. Como foi esse primeiro contato com a água? Foi difícil. O desafio com a água? Foi difícil, porque eu me afoguei antes disso. Por isso que eu sabia que eu precisava nadar. Gerou um trauma. Gerou um trauma. Eu fui passar, todo mundo tava passando uma ilhazinha assim, e tinha um buraco. Só que eu fui bem onde tinha um buraco. Aí eu me afoguei. Aí uma amiga da minha irmã me pegou. E aí eu fui para eu aprender a nadar costas, por exemplo, que teoricamente é o mais fácil, porque é só você relaxar. Mas eu não conseguia relaxar na água. E você tá com a cabeça fora d'água, né? Isso, eu demorei 6 meses, eu lembro. E eu só consegui nadar costas depois que eu fiz várias aulas de hidro, porque eu tinha aulas para repor, porque eu corria campeonato brasileiro e tal. E aí eu consegui nadar, assim, depois de um tempo. Então, para mim era um trauma, uma barreira que eu tinha que superar. E eu, mesmo criança, com 9 anos, eu sabia que eu tinha que passar por isso, né? Então eu mesma fui lá procurar. E qual que foi o maior desafio que você teve dessa questão de você teve um trauma na água?
né, e depois você voltar para a piscina, como que trabalhar a cabeça nesse sentido? Então, isso até hoje ainda é um fator limitante para mim, né? Às vezes eu olho assim, eu tenho que ir antes na prova, ver, fazer aquele reconhecimento, porque para mim nadar profundo do mar é sempre um desafio. Nunca, até hoje, eu não falei assim, ok, vai lá, né? E tem grandes atletas que também viveram isso e que vivenciam, Muitos, até né? hoje, A La muitos. Fabrini, que é uma amiga Sim, conhecida, a gente, né, sempre tá aí, ela tem isso com a natação até hoje, é uma das melhores triatletas do Brasil. ela é fera. Mesmo assim, todos os treinos é uma dificuldade. Então, ainda para mim, é essa coisa, eu tenho que conversar, eu tenho que falar, ok, vamos lá, você vai conseguir. É ainda isso, ainda tenho isso, ainda trago isso comigo, né? Uma coisa a ser trabalhada e é trabalhada diariamente. E é legal isso que você está falando, que a gente vai gravar um podcast aí com uma pessoa especialista em natação, Uhum. e inclusive dá treinamentos aí pro Iron 70.3, e tem um negócio que gera uma polêmica, que eu vou abordar isso com ele, que é a questão das boias de sinalização que a gente carrega no corpo, Sei. né? Na minha opinião, acho que isso poderia ser aberto para todos os tipos de competição, porque não só para as pessoas que tiveram ou não tiveram algum trauma na água, mas dá aquela sensação de você estar seguro, né? De ter uma boia, se você tiver algum pânico, você tem onde Eu você acho. abraçar, onde você tem apitar, de levantar a mão. Porque eu falo, cara, você vai levantar a mão, beleza, mas tem 2.000 pessoas na água. Tem as boias, tal, de 300 metros passadas, tem os caiaqueiros, tal, mas, cara, como que alguém vai ver alguém Eu com um acho braço, né? extremamente importante isso, Vilan. Até no Brasil, aqui no Rio, no ano passado, um atleta faleceu e acharam ele muito tempo depois, porque ele afundou, ele teve algum mal súbito, não sei, não me recordo assim com exatidão agora, mas se ele tivesse de boia, mesmo ele tendo mal súbito, os familiares não iam sofrer, ninguém ia ficar Tem a naquela boia lá, coisa. né? Exatamente. Eu acho que isso é assim fundamental para o esporte no Brasil, principalmente em águas abertas. Todo mundo, né? Justamente para evitar esse tipo de dano, assim, emocional. Querendo ou não, se você tem um trauma, vai ser mais difícil. O triatlon, você sabe, você leva, né? Leva Tudo. tapa, puxa tua perna, leva cotovelada. E aí, se você apaga numa dessas, você vai e eu acho que isso deveria sim ser uma regra aqui no Brasil. Eu fiz um 70.3 em Cozumel. Lá, Nossa, meu sonho, cara, ir fazer lá. vá. Deve Essa ser prova linda todo essa mundo tem prova. que ir. É Parece meu uma sonho, piscina, cara. você enxerga tudo. Não, nadar lá Só deve ser que assim, cara, lá, né? aqui no Brasil, eu nunca vi essa estrutura. Lá tem mergulhador. Então tem uma boia, sei lá, a cada 50 metros, muito pouco. Tem os caiaqueiros. Você pode avisar se você tiver alguma coisa para a pessoa ficar perto de você. E tem os mergulhadores. Então, assim, a sensação de segurança é extrema. É um diferencial, né? Eu fiz a prova lá, e aí lá também teve um detalhe, assim, na corrida. Tava muito quente, 45 graus mais ou menos. E aí tinha Torrando. ponto, juro, Correr gente, só 21, parecia uma correr churrasqueira 21 nas quilômetros costas. embaixo de 45 graus. E aí, a cada 1 quilômetro, está alto, tinha um posto de hidratação muito longo, assim, 50 metros de posto, muitos voluntários jogando água na sua cabeça e tal, e dando comida. E eu sei que eu cheguei com a roupa tava balançando, porque eu levei ainda. E aí eu vim para cá, fiz em setembro. Eu vim para cá para o Brasil, fui fazer uma prova aqui de uma outra bandeira. E aí eu não levei nada. Porque eu pensei, nossa, vai ter tudo lá, tá tudo certo. Ferrou. Não tinha nada. Eu consegui encher a bike com água no Foi no pelo. 45. Foi. Nossa. Então, assim, a estrutura fora do Brasil ainda ganha muito, né? Dependendo da bandeira que você vai correr as provas aqui, a bandeira pode te proporcionar tudo isso ou não, né? Eu acho que essa questão da boia de sinalização, na minha opinião, ela não precisaria ser obrigatória, mas ela poderia ser opcional. Eu quero ir ou não quero ir, né? Eu também, ano passado, participei de uma competição aquática aí de travessia São Sebastião Ilhabela, 3,8 km, e uma pessoa veio a falecer também. E aí encontraram uma pessoa, acabou batendo nela e viu que ela estava boiando, né? Já em estado E aí, de óbito. aí eu volto a essa reflexão, né? Os problemas até chegar a isso, né? Pode ter sido vários, né?
mas uma questão da pessoa estar passando mal, tendo alguma dificuldade, né? Na boia tem um próprio apito, então a pessoa pode apitar boia de cor amarela, né? Ou laranja. A pessoa pode levar uma água, a pessoa pode levar um gel, a pessoa pode levar uma cápsula de sal, pode levar algumas coisas dentro da boia, né? Além da própria equipamento de segurança, é isso. Eu então, concordo acho que, 100% com você. né? Então, acho que, galera de organizadores de prova, eu acho que vale uma reflexão. Vai ter gente falando, mas a boia atrapalha quem está atrás. Cara, é só determinar o tamanho do cordão para que a boia não passe do seu pé, né? E tá tudo certo. Eu acho que é um equipamento de segurança. Exatamente isso que você falou, deixar como um item opcional. Então, se a pessoa, né, ela já vem com uma certa dificuldade, tem um medo, que ela possa optar em ter uma segurança extra ou não. De repente, talvez fazer largadas assim, direita vai de boia, esquerda, sabe? Fazer coisas simples que funcionem, que não seja muito atravancado. E as pessoas que nadam muito bem, gente, parabéns, é isso aí. Que bom. Um dia eu chego lá. Né? Tem gente que tem talento, mas eu sempre falo que o talento sempre é superado pelo treino. Então, se você tem disciplina e motivação, e mesmo que você não consiga, você vai e faz, isso vai ser... os grandes campeões são moldados aí no dia a dia, no treino. Então, respeita o seu colega, respeita, né, dá força, não faça ele, mas você vai de boia, mas, né, não crie um bullying ali, não, né? Veja, nossa, que bom, olha, morreu uma pessoa, se a pessoa tivesse... Até talvez ela fosse realmente entrar em óbito, mas pelo menos a família não ia sofrer depois, porque ia, né, já tem a pessoa ali na hora. Essa pessoa do Rio mesmo, ela ficou vários dias subidas. E até acho que a questão do caiaqueiro, né? Ver uma boia parada lá, né? Porque não tá se movimentando. Alguma coisa tá estranha. Alguma coisa estranha, né? Eu acho que vale muito a reflexão de colocar, de implementar isso. Ô, Mi, você já participou e ganhou um monte aí de provas aí. Tem alguma curiosidade sobre alguma competição aí que você fez? Olha, deu ruim, tênis que a sola, sei lá, estourou. Nesse sentido, não tive mais desamarrar tênis, sim, já, várias vezes. Você tá lá em primeiro, tal, aí o teu tênis desamarrou. Aí você pensa, ou eu vou cair, ou eu paro e amarro. Né? Eu lembro que eu amarrei 3 vezes um tênis num circuito das estações, que era uma prova muito rápida, 5 quilômetros, uma reta, assim. Né? Isso aconteceu já, então eu sempre falo, dá 3 nós no cadarço, básico, item de sobrevivência. Hoje eu tô até usando esses elástico. Os elásticos. Também, fundamental. Que, você não mim, quer isso veio assim como, parabéns quem inventou isso. Porque você sai da transição, põe né? Você já deixa o cadarço eles, ali, já amarra. Ou o elástico mesmo. Outra coisa é sobre experimentar tênis no dia da prova. Né? No dia. Eu já usei várias marcas no dia, a gente deu certo. Só que aí é de cada um. Outra dica, não compre tênis. Todo mundo fala, compre um tênis um número maior. Não, gente, não compre o tênis um número maior. Porque um número maior, o pé vai ficar um pouquinho solto, vai causar lesão na sua unha. Então, o atrito aqui vai bater aqui e atrás no calcanhar pode também fazer uma bolha. Então, eu, assim, sempre corri com tênis do mesmo número, nunca tive nenhuma lesão na unha e não tive bolha também, nenhuma prova, assim, que eu lembre. Mais um fato marcante na minha vida aí, que deu ruim, foi a primeira maratona que eu fiz. Eu tinha 23 anos, eu corri uns 600 quilômetros da Nike, que quem é mais antigo na corrida vai lembrar. 600. Aí, ó. A gente saiu da onde? 5 quilômetros que você vai pra sua casa, ó. 600 quilômetros. A gente saiu do Ibirapuera, a gente chegou em Copacabana. E vocês quiseram que eu colocasse um macaquinho pra correr 20 com ela. Eu tô ferrado. Não, foi uma turma, assim, foi o maior revezamento das Américas, né? Pode comer, tá? Vou comer. A gente saiu lá do Ibira e chegou em Copacabana. E aí, o que eu fiz? Eu, corajosa tal, eu corri, era um revezamento. Dos 600, eu corri 97. Eu falei, nossa, vou fazer uma maratona. 97 você correu? 97. Eu era atleta X, então eu podia entrar em qualquer uma das ondas. Assim, podia substituir homem, mulher, podia entrar, dobrar você trecho. Era coringa, eu era uma coringa, isso. Eu era 7X lá. Minha equipe era 7 e era o X. E aí eu podia entrar toda hora. Então eu corri 97 dos 600. E aí eu voltei de lá, tinha não façam isso, gente. É porque eu tinha muita experiência, tá? Mas tinha um mês pra maratona de Curitiba, que é a maratona, assim, maratona normal do Brasil, ela é a mais difícil, porque só tem subida. Sim, só morro. Você larga na subida, termina na subida. Você vai subindo até você encontrar Deus. Pior que Minas Gerais. Pior, gente. E aí, o que eu fiz?
isso marcou muito minha vida. Depois do quilômetro 25, o nosso corpo, fisiologicamente, ele não responde, não fala assim, faz xixi, faz cocô, vai no banheiro, toma... Não, você tem que colocar na sua cabeça que você precisa, que você tem as necessidades. Mas ele não fala pra você isso. Então, passou ali, eu tava chegando no 26, eu comecei achei que ia morrer do coração. O meu coração foi para 220, que é a frequência cardíaca máxima. E eu ouvi aqui, tum, 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 tum. E eu falei para mim mesma, se você for morrer, vai morrer correndo. E o que eu fiz? Continuei. E tava numa subida. E aí eu tava, e o coração, tum, 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 e o relógio lá, batendo. E eu, meu Deus do céu, vai morrer correndo, vai morrer correndo. E nada, cheguei assim no finalzinho, tinha um poço de água. Quando eu vi a água, o que eu fiz, gente? Xixi na calça. Fiz assim, tchau! E aí já pegou água já? A frequência já, Já 140, baixou. 120, foi baixando, cheguei perto do poço de água. Água aqui, água aqui. Aí fiz xixi mais 3 vezes. Então, assim, esse foi um perrengaço nessa prova. E a prova foi uma sequência de pequenos erros, digamos assim. Eu fiz isso, daí eu fui hidratando e tal. Aí depois uma amiga minha que estava me acompanhando de bike para me dar um suporte, passou por cima do meu pé, tirou, tipo, passou por trás assim. Só deu ruim. E aí, em vez dela ficar me acalmando, eu tive que acalmar ela, porque ela falou: ai meu Deus, eu acabei com essa prova. Ai, não sei o que. Não, tá tudo bem, eu tô bem. Aí eu comecei a ter cãibra. Eu não ia ter tão cedo, né? Eu ia ter mais pra frente. Comecei a ter ali naquele momento, porque eu dei uma tropicada. E depois a minha unha caiu. No quilômetro 30, a minha unha soltou do dedão. E eu senti ela fazendo assim. Tim! Só que o que eu ia fazer? Faltava 12 quilômetros, gente. Eu tinha que continuar a prova. Eu falei, vou correr até aqui e não vou terminar a prova. Aí eu corri 12 quilômetros com a unha ali. A hora que eu cheguei, como que é o nome as crianças vão te ajudar? Tiraram meu tênis e já saiu minha unha junto. Entendeu? Então, essa prova aí foi a prova. E eu consegui, eu terminei. Ô, Mi, você comentou a questão do tamanho do tênis, isso é uma polêmica, né? Porque, nossa, eu ouço direto, assim, da galera, compra um número a mais porque seu pé vai inchar, e aí então, você não vai ter espaço, isso vai pegar sua unha, vai pegar seu pé. Em geral, o tênis, eu assim, recomendaria no limite meio número a mais. Mas o Brasil é um país que eles não vendem, né? Várias marcas não vendem a numeração quebrada. Então, poucas marcas que tem essa quebrada. Pouquíssimas. Então, eu recomendo que sim use o mesmo número justamente por isso, gente. É questão de física mesmo, né? Você vai batendo. Ali, ó, vai bater vai causar micro-lesões. Né? Atrás vai ficar esfregando. Vai causar bolha. Então, é experiência assim, ó. Eu vou completar 30 anos de corrida, né? Tô com 35 já. E assim. 35 anos de idade e 30 de corrida. Eu perdi a unha nessa corrida só. Vai eu querer correr 20 km. Não, vai correr sim. Vai correr, gente. Ainda vou fazer um take sobre isso. Vai correr. Eu só perdi a unha nessa prova. Vocês vão gravar esse take? Vamos. Vai ser aqueles piores momentos. Ao vivo no meu Instagram. Prepare-se. Boa. Vamos, gostei. Ao vivo. Boa. Senão não vale. Boa. Né? Mas eu só perdi a unha nessa prova, gente. Nessa única maratona. Nunca mais eu perdi, porque eu sempre uso o número certo, né? Então não causa essas pequenas lesões ali. E aí vai. É a mesma coisa que você correr com uma roupa solta, né, gente? Você vai ficar. A gente que carrega hidratação, carrega suplementação. Não, se você correr com a roupa solta, vai. Né, cara? Também gera, né? Pensa assim, é a mesma coisa do tênis. Você vai ficar balançando ali a roupa, o bolso esfregando, vai causar uma lesão na sua pele. A mesma coisa serve pro tênis. Então... Eu depois comecei a fazer triatlon, cara. Eu vou nadar, né? Por exemplo, eu tenho a prova do Iron aí, 70.3 para fazer. Eu já testo o macaquinho na natação, já começo a treinar com ele. Eu vou correr, eu já meto o macaquinho e saio correndo com ele, né? Pedalar não tem... Até pedalar dá, né? O bretelle é a camiseta, mas eu meto o macaquinho e vou. Eu me acostumei. Eu acho que você tem que fazer assim. Testa tudo antes, né? Não vai testar na hora. Eu falei isso de tênis. Tem algumas marcas, sim, que agora você consegue já usar o tênis direto sem problema nenhum. Mas o ideal, sim, é você nunca fazer nada que você não tenha feito na hora. Galera, principalmente suplementação, hein? Eu vejo muita gente... Eu já vi provas do Iron da galera passando mal, vomitando, indo ao banheiro porque resolveu tomar um gel novo no dia da prova. Pô, qual é a probabilidade disso dar bom, né? Vai dar ruim, certeza, né? Vai. Então, cara, se for testar alguma coisa, testa antes, macaquinho, tênis, suplementação, uma alimentação, nada comer diferente do que você comeu
todo esse tempo você vai comer alguma coisa um dia antes, cara, a probabilidade de você passar mal é gigante, Não né? testar dietas mirabolantes, Não não tem, fazer tem nada que. milagre. Nada, Um nada dia que. antes, nada não vai Não, ter milagre o dia antes, não. né? Não tem Infelizmente, jeito. gente, Né? não adianta. Ô Mi, ao longo desses 30 anos aí de carreira aí, algum momento você pensou em parar? Como que foi esse momento? Precisou parar? Eu precisei parar em alguns momentos, ou melhor, vou dizer, não foi nenhuma parada 100%, foi assim, mudar um pouco o foco, né? Porque eu acho que esse mundo a gente tem que ter muita flexibilidade, né? Então, época de escolares, eu estava correndo o Campeonato Brasileiro e na época o nosso prof, né, era muito assim, na minha época, parece que eu sou muito velha, gente, não, mas na minha época era muito rígido assim. Você vai pro treino, você vai treinar. Você tem que fazer 20 de 200 para 30 segundos, você vai fazer 20 de 200 para 30 segundos. E se você não fizer, vai vir um grito aqui, ó, que vai fazer você fazer. Porque o treinador estava ali 100% do tempo. Né? Hoje em dia a gente tem muito essa coisa. O atleta não está tão focado. Né? Eu trabalho com adolescente, assim. Tem uma equipe dentro do meu projeto de alto rendimento, que estão somando pontos já para a Olimpíada, tudo, que é mais ou menos o que eu fazia. Então eu ia para lá para o alto rendimento. E aí, só que eu estava bem na época de escolha de carreira, faculdade. Então, eu tive, assim, o professor, né, o meu treinador falava na época, foca nisso, pensa só nisso, só no treino, só no treino. E eu entrei num colégio que era muito mais forte do que o meu normal, né? O Colégio Estadual do Paraná, lá em Curitiba, é o maior colégio do estado. É um colégio que tem piscina olímpica, tem planetário, tem, assim, uma estrutura de milhões para uma escola pública, né? E aí é muito focado em seleções, então você vai para todos os esportes. E nessa época eu estava bem nessa fase da faculdade, então foi uma época que eu tinha que forçar o treino, né, o atletismo ali para fazer e ir para o brasileiro, tal, bater recorde. Você bateu o recorde já no seu treino. Nunca ia para a prova. Será que eu vou conseguir? Não. O recorde já era batido ali, então você já ia 100%, ok. O recorde eu vou bater pelo menos, eu já sei disso. Né? Pode ser que eu não ganhe a prova, pode ser que outras pessoas também estejam batendo recorde no treino? Pode. Mas eu já estou consciente de que eu vou conseguir fazer. E aí foi uma fase que eu tive que dar uma segurada assim e não, eu preciso estudar. Porque o esporte é edificador, é transformador, gente, mas todos nós temos uma carreira e outras a nossa vida. Então eu tinha uma consciência que eu podia até ter sido atleta olímpica, né? Só que eu tinha que ter ido lá na base, com 13 anos. Ali com 17 já indo para o ensino médio, eu não tinha mais essa possibilidade, né? Apesar de que a Sandra Soldan, né, nossa triatleta, Sim, foi com 37 anos para a Olimpíada. sim. Então, os sonhos existem e Eu podem encontrei a acontecer. Mariana Alrata esses dias também. Então, elas são uns espelhos, assim, que a gente tem que olhar também para isso. Mas ali eu tive que dar uma freada nos treinos, então dei uma focada nos estudos. E na minha gestação. Minha gestação eu corri, eu pedalei até. Não façam isso, gente, pedalo não. Mas nadei também com a barriga muito grande, né? Gestação gemelar. Até eu ter que parar também, por conta de ser uma gestação gemelar, ela é já de risco desde o início. Então, chegou nas 26 semanas, eu tive insuficiência istmo-cervical. Muitas mulheres têm esse mal e não sabem e acabam perdendo as crianças na rua, está andando e a criança nasce. Porque são poucos médicos que se atentam para isso, né? E aí eu tive que dar essa segunda parada, assim, na vida, né? Então foram momentos mais pontuais, assim. E também isso. Você tem que focar no trabalho agora, você tem que focar nisso, ou você vai conseguir fazer, ok, vamos viver do esporte agora, né? Alta performance. Então tem que ir balanceando, equilibrando os pratinhos. Ô Mi, fala um pouquinho desse trabalho que você faz lá no ginásio do Bolão, aqui em Jundiaí com as crianças lá. Chama Escolinha de Triatlon, gente, e tem núcleos no Brasil inteiro, né? O Juraci Moreira é o nosso fundador, ele foi atleta olímpico, é uma inspiração para as crianças, ele está fomentando o esporte no Brasil. Então, hoje, infelizmente, aqui nós temos pouquíssimos projetos de base esportiva, né? Para isso, a Michelle, que estava com 17 anos, que tinha que optar pela carreira, ela não teve opção, então você vem para a faculdade para você correr pela faculdade, que nem acontece nos países de fora, porque você foi uma atleta de base e você tem condições de ir para uma Olimpíada. Hoje a gente faz isso aqui. Em Jundiaí, a gente ainda está com o primeiro ano do projeto indo caminhando para o segundo, então nós não temos o alto rendimento, né? Eu trabalho socioafetivo mesmo, dos 8 aos 16, é um trabalho, assim,
Que eu falo que eu tô fazendo o que fizeram por mim. E eu, graças a Deus, estou conseguindo fazer isso na mesma vida, né? Então, eu tive essa experiência de estar num projeto social, e agora eu estou podendo participar ativamente da formação de pessoas, né? Total. A gente forma pessoas, forma atletas, mas tá ali, são pessoas que têm caráteres, que têm personalidades, que a gente precisa trazer e dar essa oportunidade. Porque o triatlon, todo mundo sabe, é um esporte de alto custo, né, um esporte de elite. Então, poder fazer isso hoje, assim, o projeto abastece as crianças de uniforme, tem um lanche no final, assim, que os outros projetos, infelizmente, na prefeitura não possuem esse aporte financeiro para isso. Tem as bicicletas, né, então a gente conta com o apoio da prefeitura com a piscina, eles cedem a piscina, a pista de atletismo, e a gente tem um local para pedalar. Então, é um trabalho que, assim, vale muito a pena o investimento emocional, físico, financeiro. Formação É das um pessoas. esporte, Você está participando de uma formação das pessoas. é gratificante a gente trabalhar com entregando isso. tudo que você teve aí na vida, construiu na sua carreira profissional para as pessoas. Eu falo que essa idade é tão importante, né? Porque aquela idade, acho que meio crítica, 18 e 16, é aquele para onde ele vai, né? Exatamente. Como que o meio dele em termos de vida, né? Que ele frequenta, Isso. com quem ele anda, os amigos deles, né? E também Para que direcionamento que esse menino vai, essa criança vai. Vai ser mais uma criança que vai ficar atrás de uma tela dentro de casa, né? Aumentando os nossos índices de obesidade infantil, de depressão infantil, de tudo que está acontecendo hoje, ou vai ser uma criança ativa? Vai ter uma disciplina ali, porque eu crio os atletinhas ali, a gente até fala. Quando eles entram, eu falo, aqui não é competição, aqui é para vocês brincarem. Eles mesmos se desafiam, né? Tem várias crianças que chegaram em mim, que não conseguiam fazer mais esporte nenhum justamente por causa dessa coisa, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Que chegou lá e hoje gosta de fazer. Porque eu não estimulo essa coisa da competição, tem que ganhar. Eles se autoestimulam ali. O esporte é isso, né? O esporte é uma competição, é você contra você. E você vai indo, né? Enfim. Ô, Mi, no ápice da sua carreira aí, quando você estava voando, veio a decisão de ser mãe. Veio. Como que foi isso aí? Eu, na minha cabeça, inocente, de 26 anos lá atrás, eu falei para mim mesma, não, eu quero ser mãe com no máximo 30 anos. E eu tava com isso. Só que aí veio a carreira esportiva e eu fui crescendo e participando muito. E quando você começa a se destacar, né, as marcas chegam. Eu tinha um patrocínio de uma marca global. Então, para mim era muito medo de, então vou ter que parar tudo isso, né? Porque a maternidade, infelizmente, também traz, são muitos benefícios. Eu amo ser mãe, mas também você se limita, né? Se limita ali dentro dos seus filhos, porque os primeiros anos é dependência 100%, gente. E tem até um negócio que as mães saibam aí, gente, e os maridos e todo mundo que está perto das mães, a rede de apoio, chama atrofia cerebral. Nós só sobrevivemos à nossa primeira infância porque a nossa mãe focou 100% na gente. Porque se ela não tivesse feito isso, a gente não ia existir. Ninguém ia existir. Então, a atrofia, literalmente, o cérebro da mulher fica focada na criança. Todas nós, né? Ficamos focadas nisso. E trazer a maternidade para esse foco... Faz a pergunta de novo, que eu perdi o foco. Fui lá para... No ápice da sua carreira, você... Isso. Como foi isso? Aí, o que eu tive que fazer? A decisão de ser mãe no ápice da sua carreira. Bem nessa época, aconteceu um episódio com uma atleta de uma marca grande. Eu vou falar a marca, gente, com a Nike, que todo mundo foi uma polêmica. E aí eu tinha assim, o que eu ia fazer? Eu ia parar porque eu me propus a ter os filhos com 30 anos, né? E aí chegou nos 30 anos, só que eu tava com um patrocínio. Aí eu falei, nossa, eu tô nesse ápice esportivo, vou esperar mais um ano. Só que era meu limite. E eu continuava com a marca. Aí eu fui lá e aconteceu essa polêmica com o atleta, né? E eu fui lá e falei para a marca, falei, olha, vocês podem cortar o meu contrato. Falei desse jeito, assim, vocês podem cortar o meu contrato porque eu vou ser mãe e deu o meu limite biológico para mim, né, na minha cabeça, assim, que é o que eu quero ter, porque eu queria ser uma mãe mais, né, ativa. Não que as mães que têm um filho mais velho, mas foi uma decisão minha. E aí eu falei para a marca, eu falei, olha, vocês podem cortar meu patrocínio, porque na minha cabeça eles iam fazer isso.
E foi o contrário. Que Falaram, legal. que bom, Mi, vai, a gente te apoia. Eu continuei ali, correndo, fazendo, né, até dar esse ponto. Mas foi uma decisão, assim, que eu já fui sabendo que ia parar a minha vida. Então, não foi fácil, gente. Não é fácil. A maternidade para atletas nunca vai ser. Ô, Mi, a gente abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para as pessoas que nos seguem para fazer perguntas para você, para a gente poder responder aqui no podcast. Uhum. E teve uma pergunta que fizeram que você treinou grávida até quantas semanas da sua gravidez? Até que semana? Eu treinei até 26 semanas. Mas tem pessoas que podem treinar até o último dia, gente, da gestação, sem problema nenhum. No meu caso, era uma gestação gemelar, então já era um risco, né? Por conta do peso dos bebês, o meu colo do útero foi afinando. E isso pode acontecer até com uma gestação normal, né? Normal, com uma criança só. Mas a gestação não limita ninguém a nada, gente. Não se limitem, não tenham medo. Tem uma atleta Clara, que é uma atleta de montanha, que é de Florianópolis, que ela correu até o dia do parto, gente. Montanha, né? A irmã dela é obstetra, então correu com ela numa prova, no claro, dia, né? assim, ó, E no dia que claro, nasceu. né? Apoiada pro médico, né? Com Exato. acompanhamento, né? Não é sair fazendo aí qualquer Não, coisa, e né? se você engravidar agora eu vou fazer uma atividade física. Não é a hora, gente. Não é a hora de falar, não, mas porque eu tô grávida agora. Não. Vai no máximo para uma hidroginástica, né? Mas se você já é atleta, já corre, já faz todo, já tem o histórico, pode continuar normal, gente. Não tem na gestação uma limitação. Só se o médico, né, realmente falar não dá, você tem alguma coisa, mas não é limitante, não é limitante, em momento Legal. algum. Produção, pode ir, eu vou servir um pouquinho de vinho. Tomar um pouquinho de vinho. Vamos. Depois eu trouxe esse vinho, eu não vou te falar qual que é. Eita, gente! A gente vai tomar e depois eu vou revelar para você qual que é. Combinado. Posso? Pode. Acho que eu tô fugindo dos 20, que eu vou conseguir fugir dos 20 Eita, quilômetros. eu corro melhor quando eu bebo. Deu ruim. Pensei que era uma estratégia, me ferrei. Ih, Me ferrei. Vinho é vida. Vinho é vida. Não é? Vinho é a única bebida viva do mundo, por sinal. Saúde. Saúde. Prazer ter você aqui. Obrigada, Elan, pelo convite. Né? Tá redondinho, né? Eita. Ô, Mi, o que você fala para as pessoas que querem ser mãe, os atletas que querem ser mãe, como conciliar a vida, os treinos e a verdadeira maratona, né? Da gestação da vida. Como que é isso? É uma fase muito difícil, gente. Primeiro porque quando os meus filhos nasceram, né? Isso todas as minhas amigas falam. Nasce um filho, nasce uma culpa. Então, o que eu fazia? No começo, eu não consegui voltar imediatamente. Eu tinha uma babá para me ajudar, tudo, mas eu ficava a maior parte do tempo com eles. Então, até para ir no mercado, eu me sentia culpada. Eu me sentia naquela corrida maluca que a pessoa pode entrar no mercado e pegar tudo que ela quer. Parecia que eu tava correndo e fazia assim. E eu ficava olhando na babá eletrônica, eles pelo vídeo. Então, assim, 10 minutos para sair para mim já era difícil. Eu voltei a correr, eu fazia tipo 30 minutos. E eu tava com 22 quilos a mais, né? Então, impacto no joelho, no quadril, em tudo. Foi uma fase bem complicada encaixar essa rotina. E a rotina das crianças, porque ali naquele primeiro momento é isso, você foca 100% na criança. Então tem o horário de dormir, tem o horário de comer, tem horário... Tudo tem horário. Principalmente gêmeos, você tem que fazer essa rotina, porque senão você não consegue ir no banheiro, por exemplo. Até hoje é difícil, gente. Às vezes eu não faço cocô, quero. Não dá, entende? Então, assim, você tem que encaixar organização. Dia anterior, já deixa tudo pronto. Você vai treinar? Vai ser corrida? Então deixa aqui o tênis que você vai correr, a roupa, a suplementação. Ou você vai pedalar? Já deixa separado ali, tudo certinho, seu kit, o computador já carregado. Tudo, a rotina com criança e esporte tem que ser ali, você tem que se organizar. Então, hoje, é muito isso. Eu faço o exercício nos piores horários para nós humanos. Horário de almoço. Horário de almoço.
que é o que dá. O sol tá a pino, mas é o horário que eu tenho, então é o horário que eu vou. É hora boa, hora que dá, gente. É isso aí. Então, deu aquele horário, vai naquele horário. Encaixa a sua rotina, não se culpe também. Se você... Eu falei pro Ilan, eu tinha, na verdade, esse treino de 20 quilômetros era segunda-feira, né? Hoje nós estamos na quarta. Eu não fiz ele ainda. E eu não fiz nem o treino de ontem. Então, teoricamente, você tem um planejamento, né? Tá certinho. Só que na segunda, meu filho teve febre. Eu passei de domingo para segunda, eu não dormi. Então, como que eu ia correr 20 quilômetros, né? Eu até poderia ter forçado um pouco o motor ali e ter feito. Só que aí a minha semana inteira ia ficar comprometida. Ia quebrar toda a sua sequência de Exatamente. treino. Então, eu tô com uns 20 quilômetros da segunda para fazer ainda. E eu vou fazer. Uma hora vai dar. Mas é isso. Não se puna, porque às vezes não deu para fazer o treino lá, mas eu vou tentar encaixar aqui. Eu sei que é o treino mais importante da semana. Eu vou fazer, né? Eu vou fazer. Outros treinos eu não vou conseguir, mas eu vou fazer o mais importante, eu vou fazer. Então, a rotina com as crianças e com a maternidade de voltar ao esporte esses encaixes que você vai ter que ir fazendo nos recortes aí que dão, sabe? Não, primeiro de tudo, não se puna, tenta se organizar. E faz assim, faz o seu melhor, tenta se conectar com o seu esporte a hora que você estiver lá. É difícil, né? Eles não estão 100% ainda, os meus filhos. Então, ainda tô com o pensamento lá. A hora que, e outra coisa que a mãe tem muito, a mãe atleta, é essa coisa, eu tô fazendo aqui, mas meu filho não tá muito legal. Mas é o seu momento. Então, o seu momento, talvez você esteja 80% dentro dele. Mas esteja presente para você também nessa hora e tenta fazer isso por você. Pensa que você fazendo por você, você está fazendo pelo seu filho, você está fazendo pelas suas pessoas, pelas pessoas que estão perto, né? Se você estiver bem, eu falo muito de uma coisa assim na vida. A máscara de oxigênio quando cai no avião. Se você não põe primeiro em você, você não vai conseguir salvar ninguém. Até a recomendação que eles fazem, né? Exatamente. Primeiro você coloca em você para você poder ajudar os Isso. outros. Né? Usa a sua máscara de oxigênio. Mi, você vê alguma preferência esportiva deles já ou não? Então, eu sonhei quando eu estava grávida que o Dom ia ser ciclista e o Gael ia ser corredor. E hoje é o contrário. O Dom fala que ele é corredor e o Gael fala que vai ser ciclista. E é deles. Eles falam ali. Só que domingo a gente correu, né? Eu corri com os dois, 5 quilômetros no carrinho. E eles amaram, assim. Pegaram a medalhinha depois, eu levo eles na corridinha e tal. Eu acho que o Dom tem um porte bem você Iron Man. Uhum. Que legal. Ele é mais slim, mais compridão, assim, o Gael. Eu acho que ele vai ser ciclista e vai correr uma Olimpíada. Guardem esse nome, gente. Que legal. E como que é o incentivo do esporte dentro da sua casa, assim? Quais são os ensinamentos que você, como uma atleta excepcional aí, que você passa para eles, os ensinamentos do esporte? Olha, como eles são crianças de 3 anos, eu mostro sempre vídeo meu correndo, eles falam, eu amo ver a mamãe correndo. Aí eles vêm, eles me imitam, eles fazem assim. Já tá com a mãozinha certinha, encaixadinha? Isso. Se você pegar qualquer criança, gente, a criança vai correr a biomecânica que a gente fala 100% correta. Ela vai correr na pontinha do pé, né, que é o médio pé, que é o ideal, assim, para não causar nenhum impacto. Não ter nenhuma lesão, na verdade. E vai correr com a mãozinha ali, bonitinha, mexer o bracinho. A gente vai criando os erros posturais ao longo da vida. A gente vai pegando, né, as coisas, vai travando ali a corrida. Vai entortando, né? E aí... A idade já vai entortando a gente, né? Já corre tudo... E isso eles fazem já certinho. Aí eu levo eles pedalar ali no condomínio, que tem uma bicicletinha. A comida eu tento falar que é o mais saudável, que tem que comer fruta. Então, tudo vem dessas vias do esporte, né? Todas as coisas que eles fazem, eu não grito com eles. Eu tenho uma educação muito limpa, assim, nessa fase. E é difícil, porque é uma fase de birra. Então, eu abaixo, fico no mesmo nível, eu não mudo o tom de voz. Eu falo, filho, não adianta gritar. Porque a gente vai estar lá no esporte e alguém vai gritar. Vai adiantar alguma coisa? Se for gritar, é só de incentivo, você né? Vai incentivar. Mas assim, você vai chegar perto do seu coleguinha e vai falar... Ah! Né? É até uma coisa de vida que eu faço. Que quando a criança cai, sempre a nossa primeira reação é falar assim, levanta, tá tudo bem.
Se um adulto cair na sua frente, você vai falar isso pra criança? Você vai falar isso pro adulto? Levanta, não foi nada. Aí você fala, machucou, Não, né? gente, machucou, né? A criança é a mesma coisa. Então, eu acho que todos os ensinamentos que a gente tem que passar para os nossos filhos, para as nossas crianças, tem que ser nessa base, assim, né? Do jeito que você foi ensinado. O esporte disciplina, o esporte motiva. Você tem que ser essa pessoa para essa criança, né? Eu tenho que fazer muito isso com eles ali, né? Ficar mais... Ô, Mi, outra pergunta da caixinha que fizeram aí foi da corrida que você fez aí no domingo. E como foi essa corrida para você? Essa corrida foi assim, ó. Eu Você levou, larguei, você levou os dois com você, né, no levei, carrinho, né? levei. Eu larguei já super emocionada. Estar com eles ali para mim, eu queria desde sempre. Eles nasceram na pandemia, então eu não tive essa oportunidade de continuar ali no esporte, porque era a minha intenção. Ah, nasceu, a gente já vai correr, né? E aí eu fui assim, eu fui largar, o Fê veio falar comigo, né? Que o Fê é um videomaker aí da corrida, ele tava com a Netshoes no dia, e eu já, assim, na hora já emocionei, porque era um sonho. Eu realizei um sonho ali na hora. Imagina. E eu fui assim, desde sábado, falando assim. Foi a primeira corrida com eles? Foi a primeira corrida, Putz. Foi a primeira corrida. E eu fui desde sábado falando pra mim, ai meu Deus, tomara que eles não se batam dentro do carrinho, porque é um cockpit. Então um podia arranhar o outro, podia. Que Né? não tretem dentro do carrinho, que senão vai ser mais uma coisa Ai, que eu vou ter que contornar lá na hora. Isso, que eles não birrem, que eles não fazem. E eu, ai meu Deus, aí eu fui pra largada e eu larguei na frente, né? No pelotão do Kenny ali. Que larga um pouquinho mais rápido. E eles deixam largar um pouquinho na frente? Então, isso no Brasil é até uma coisa assim que tem que também ser estudada. O Brasil não está preparado para as mães, para isso, para esse momento do carrinho, de estar ali. Então, eu tive um aporte muito grande da prova, né, por ter sido convidada para correr e tal. Me colocaram ali na frente e me largaram 2 minutinhos antes, para não ter nenhuma confusão por causa do carrinho. Mas fora do Brasil, as mães correm, competem, fazem maratona. Tem mulher que faz maratona 3h20 com um carrinho de 80 quilos, sei lá. Né? Eu tava com 40 ali, a mais, né? E aí me largaram antes, ok, mas não tem essa estrutura para mãe no Brasil, infelizmente. Eu era a única pessoa correndo com carrinho, né? A única, na corrida inteira. Então eu tava com 40 quilos a mais. Vários atletas me ofereceram ajuda. Imagino eu que devem ter várias mães, né, que queiram, né? Isso. E é uma limitação, porque aí você fala assim, como é que eu vou na corrida com os meus filhos? Eu mesma pensei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu tive que sair daqui 5h30 da manhã, os dois foram dormindo na cadeirinha e tal, aí coloco os dois no carrinho, vai. Eu ainda tive apoio da prova, então eu pude ficar num local mais isolado, porque a prova não está preparada para receber crianças. Não é uma estrutura, vamos dizer, convencional, né? Foi uma coisa que providenciaram porque você foi convidada, mas se a gente olhar pro macro, né? De quantas mães querem isso, não vai ter, talvez não tenha a mesma estrutura que você teve, exatamente. Né? Não tem. Por que não a gente ter essa estrutura que lá fora é muito mais amplo, comum você ver mais, né? Porque não tem aqui no Brasil. Exatamente, porque lá as mulheres conseguem ir. Elas não têm essa coisa, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Será que eu consigo deixar com alguém? Será que eu não consigo? Não, elas vão, beleza, a prova vai cair aqui, eu vou pegar o carrinho e vou com meu filho. Tudo certo. Aqui não tem isso, mas durante a prova foi muito diferente, assim, as pessoas torcendo, meu filhinho, o Gael, ele ficou dando tchau, o outro dormiu. Aí chegou no final da prova, eu tinha 3 números de peito, então eles ganharam a medalhinha também, que também é importante, foi importante pra eles. Quero minha medalha, mamãe. E as pessoas gritando, vai, vamos, tal. Me ofereceram ajuda. Esse incentivo externo, e até mesmo da galera que tá competindo, passando, você precisa de alguma ajuda, quer que eu empurro, né? Isso, teve várias subidas. A pessoa falou, você quer ajuda? Não, tá tudo bem. Segunda-feira eu não conseguia mexer os braços? Não conseguia, gente. Mas eu fiz a prova e eu fui... Assim, na minha cabeça eu ia fazer uns 40 minutos. Então eu já fui com essa... Aqui, eu vou ter que aguentar os 40 minutos, né? Com o carrinho e tal. Segurei, coloquei... Eu prendi o carrinho na mão. E aí eu fui e fiz 26 minutos no 5. Com eles, tranquila ali. Foi uma corrida muito boa, né? 26 minutos. No 5. Carregando os dois. Carregando os dois, né? Entendi. Foi assim, foi muito mais do que eu esperava. Foi sensacional. Sensacional. Eu fiquei...
Ô, Mi, Eu tô em êxtase ainda. esse carrinho é algum carrinho especial ou é um carrinho é um carrinho normal de... É um carrinho feito para isso, para correr. É um carrinho da Thule. Você comprou? Ou você Eu ganhou. ganhei da marca. Mas é um carrinho que também no Brasil ele não é muito acessível, ele é um carrinho mais caro. Mas vale muito a pena, gente. Vale Ah, muito a pena. pô, a galera da organização acho que poderiam ir atrás de um patrocinador de uma marca, né? Sim, Para incentivar e até incentivar as para mães. incentivar as mães. Quantos atletas, quantas pessoas que acabam parando o esporte por um desejo de vida, né? De ser mãe e tal, e por falta de alguma estrutura de uma competição, existe essa pausa, existe essa parada de um evento, de uma modalidade esportiva, né? Por conta de estrutura, né? Pô, Sim, tem tantas marcas aí, tantas empresas que com certeza apoiariam um evento desse, né? é, Patrocinariam um evento desse. Até porque é uma ação social também, né? sim, Não deixa de ser sim, uma ação social, um apoio, né? sim. Eu acho que falta muito estrutura no Brasil para as mães e a gente tem que erguer essa bandeira, né? A É, gente tem que falar muito sobre isso, porque as mulheres se limitam muito. A gente está focada assim na maternidade, mas nós ainda somos pessoas individuais e a gente quer participar e a gente quer os nossos filhos junto. Então, assim, para mim, domingo foi um marco, porque quando me convidaram, eu até falei, eu vou estar com os meus filhos, como eu faço? Eu posso ir na prova? Porque eu sei que a confederação não libera aqui no Brasil, né? Então, se eu chegasse, eu ia ser desclassificada automaticamente. a confederação não libera. Não, a Confederação Brasileira, eu não sei, eu não estou 100% segura da regra, mas que eu saiba, não libera. Então, eu ia chegar com o carrinho e ia ser desclassificada automaticamente. Por quê, gente? Não sei, porque eu estou carregando 40 quilos a mais. Então eu não tô com Qual vantagem nenhuma, vantagem que muito você... pelo contrário, né? Nenhum, é. Mas assim, eu perguntei antes se eu podia realmente correr com carrinho, se eu ia, né, ser classificada. Eu acabei nem vendo a classificação, mas assim, para mim foi fundamental e eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira. As mães, unam-se, vamos criar uma hashtag, vamos nos unir, porque a gente precisa ter esse apoio, essa abrangência, né? Todo mundo pode pensar, mas a corrida já é muita coisa, tem estrutura disso, daquilo. Mas, gente, nós também podemos participar, nós também queremos participar. Então, que fique aí as organizações abram os olhos para a maternidade. É, Muito legal. importante. Você falou, eu corri uma maratona nos Estados Unidos que eu vi bastante mães correndo lá. Um Tinha uma carrinho. estrutura no carrinho, né? Uhum. Ô, Mi, você tem uma frase que eu me identifico muito com ela, que você diz assim, ó: quando a vida te desafia, o que você faz? Eu dobro a aposta. Né? Conta para as pessoas o que significa essa frase aí, que é isso para você? Essa frase, desde criança, eu tô dobrando a aposta, né, com a vida. Eu não tive um pai presente, infelizmente, né? Ele era alcoólatra, então ele acabou indo embora muito cedo. E a minha mãe criou 4 filhos sozinha, né, uma guerreira, assim. Então, desde sempre, eu tive que dobrar a aposta com a vida, né? Eu fui atrás da minha natação, eu fui atrás do meu colégio, né? Era um colégio mais distante. Eu lembro na época que a minha mãe não tinha condições, então eu tive que entregar panfleto na rua para conseguir R$ 20, eu lembro até hoje, para poder ir para o colégio, né? Porque o meu professor ia pagar as passagens para eu ir, porque eu ia correr pela seleção do colégio, e eu tive que fazer o negócio acontecer. Então, estou dobrando essa aposta desde sempre. Eu acho que você acordou, tá vivo? Vai. Tá difícil aquele dia? Olha para frente, respira e fala: eu estou vivo, eu estou respirando, eu vou. Se eu tiver num dia difícil, eu vou ainda assim e eu vou dobrar a aposta, porque eu consigo. Eu estou aqui. Pensa nas oportunidades que várias pessoas não têm e você está tendo. Então, não desanime. Continue, focado. Eu tô agora nesse desafio, né? Eu quero o índice para Boston porque eu vou completar 30 A gente anos está de junto corrida, nessa... gente. É, Não é? Meu, é você um vai, marco. É um você marco. vai. É uma prova que eu nunca me dediquei 100% a maratona, assim. Eu sempre fui uma boa corredora de 5, de 10, de 21. A maratona, gente, é uma jornada. É uma jornada desde o primeiro treino. A gente falou disso, né? Eu fiz um treino de 18 semana passada, eu corri 45 voltas na pista. 400 metros. Porque eu, É como muita. mulher, Meu, eu tô correr na no pista de atletismo, 45 voltas. 45 voltas, cara, tem que ter uma cabeça. Tem.
Puta, porque é sempre a mesma coisa, você gira, 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 Isso. cara. Nossa. E eu tô com uma dificuldade lá também, que eu nem comentei sobre isso, mas de correr na rua porque eu tô num momento de insegurança, tipo, de medo, né? Nós somos mulheres, nós somos mais fracas, independente. Eu tenho uma força física muito superior, eu consigo correr se eu precisar, mas se alguém me atacar, eu não vou conseguir reagir. Né? Então eu tô com essa dificuldade hoje na minha cabeça. E isso eu nem abordei ainda na minha rede social, porque eu ainda tô com dificuldade de falar sobre isso. Não aconteceu nada comigo, gente, mas o meu medo é que aconteça. E isso ocorreu agora um episódio numa corrida de uma atleta de elite ser atacada no meio do centro de São Paulo. E isso foi mais um reforço na minha cabeça, não vai pra rua, sabe? Tô com essa dificuldade. É. E eu rodei as 45 voltas ali. E foi assim, eu tinha 18 quilômetros. No segundo quilômetro eu falei, ai, para. Por que você está fazendo isso? Não. Aí eu falei, não, corre mais 3. Daí deu 5. Aí eu fui indo com a minha cabeça. Não, vai mais 2 dá 7. Mais 3 dá 10. E eu fui indo. Quando chegou no... Eu juro por Deus, gente. O mais difícil para mim foi do 17 para o 18. Que eu tava assim, já 45 voltas. E eu... Ai, vai. E aí as pessoas ali, os outros colegas treinando, vamos, vai e tal. Foi, assim, decisivo. Mas eu tô com essa coisa, assim, de ter que O dia que você trabalhar. precisar, o dia que você quiser uma pessoa para correr na rua aí, pode me avisar que eu vou com você com o Vamos, maior prazer. vamos, gente. A gente vai tirar essa barreira aí, tá? Pode contar comigo. Obrigada, Ilan. Ô, Mi, outra pergunta que a galera fez aí na caixinha. Como foi a barreira de vencer o preconceito feminino no esporte? E se você ainda sente algum preconceito no meio esportivo? Eu sinto sim, bastante. Inclusive sobre essa coisa de condição física e não, né? Do homem para a mulher. Eu estava com essa marca aí antes de eu engravidar. E eu fui fazer uma prova na Serra do Rio do Rastro. Uma prova bem desafiadora, né? Só Sim, a subida. altimetria é enorme. E eu estava num grupo só eu de mulher. E aí os meninos lá foram, ai, quando você vai fazer? Quando você vai fazer? Não sei o quê. E eu tava assim, gente, eu preciso sobreviver. Eu preciso Vindo aqui nessa, passar. quanto você vai fazer, né? Eu preciso passar na linha Que de pace que você vai corte. correr, né? Tinha uma linha de corte de 25 quilômetros, que já estava subindo, né? E eu preciso passar na linha de corte. E tava todo mundo meio competindo ali. E eu tava mais tranquila, assim, ok, eu vou fazer essa prova, eu preciso terminar, porque tem um limite, porque reabre a Sim. estrada e tal. E aí eu fui passando um por um, gente. Um por um. Ninguém esperava Plena. que eu chegasse primeiro. Plena. Inclusive, estavam esperando, né, as outras pessoas, assim, e não estavam nem prontos para me receber. E aí anunciaram no rádio um pouquinho antes de eu chegar, que eu era a primeira do grupo a chegar. Só que eu era a mulher, né, do grupo. Então, ninguém estava esperando. E eu, plena ali, ok, eu vou fazer minha prova. Eu acho que ainda falta muito isso, acreditar na mulher, de, né, fazer... Não, ela também tem essa possibilidade, né, independente da força ou não, é aquilo, é moldada no ferro ali, é moldada no treino. Então, você vai e a gente tem, eu brinco que uma força mental, física não, mas mental a gente tem um pouquinho a força superior ali, porque você tá com cólica, você vai treinar do mesmo jeito. Ninguém nunca vai saber o que é isso. Você está carregando um filho, é você que está carregando, né? A outra pessoa pode falar, eu imagino. Não, você não imagina, porque você nunca vai passar por isso, gente. É diferente. Então, falta muito dessa acreditação, literalmente. Isso, e eu conheço muitos atletas profissionais também no financeiramente. Investir na mulher, gente. Nós, eu vou entrar numa coisa que eu estou desviando um pouco do foco, mas futebol, as mesmas ligas, a mulher ganha, assim, Sim, a 80% a menos no mesmo campeonato. É tudo, Então, né? aqui no esporte... O próprio retorno da federação, seja Exato. Federação Brasileira de Futebol, Federação Paulista e tal, a própria TV, né? Isso, eu sinto muito essa diferenciação Cobertura ainda. nacional. Ainda existe muito assim, a gente tem que se empoderar do feminino, ir lá e conquistar os nossos espaços, mas tem que todo mundo chamar para perto e falar realmente, inclusive os homens apoiarem essas mulheres. Sem dúvida. Né? Falar, não, eu vou correr essa prova, mas se ela tiver, eu vou tomar esse vinho, se ela for tomar na mesma taça que eu. Senão, não quero. Eu tenho até falando de duas coisas legais, né? Tem uma que eu pegando aí um pouquinho da questão do esporte, tem um negócio que eu não consigo entender ainda no triatlon, porque
Na prova, geralmente, existe a largada masculina, né? E depois vem a largada feminina. Só que se você pegar as meninas de alta performance que estão na natação, cara, todos os homens que não são de alta performance são barreiras para que elas possam fazer o seu nado. Então ela vai passar um monte de gente, bate um monte de gente, né? E aí que eu não entendo, por que não fazer uma largada todo mundo junto, cada um no seu pace, né? Hoje nas provas uma organização vem fazendo isso, eu super concordo, que é você larga dentro do tempo que você acha que você vai, no pace que você vai nadar, né? Então você já consegue colocar blocos, né? E não sai aquela multidão, 2.000 pessoas nadando ao mesmo tempo. Então eles dividiram isso. E eu acho que isso deveria ser, tipo, a mulher largar junto com os homens, porque são nadadoras tão boas quanto. Tem a sensação de que, tipo, a mulher mais fraca não vai nadar tão rápida, né? E não é o que a gente vê nas provas, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de consciência, nós atletas amadores. Porque que acontece? Isso também muito na corrida. Domingo eu larguei nesse pelotão, no Quênia, que é o mais rápido. Tinha uma senhora eu vou chutar aqui, 70 anos. Eu acho que ela caminhou a prova inteira. Mas ela estava lá naquele pelotão. Então, cadê a consciência? Ela é uma pessoa que vai ser atropelada, sabe? Com certeza. Então, assim, provas Por que que ela lá, né? Isso. O ritmo é diferente. As pessoas vão atropelar ela. Diferente das atletas, né? O ritmo que você põe nas provas de corrida, né, especificamente, você tem que comprovar para você largar na frente. Então, como que aquela pessoa estava ali? Né? Você vai, Ilan, você tem quanto no 70.3? Eu tenho 4 horas e 40. Então seu pilotão é esse. Aí você, Ilan, que tem 4 e 40 comprovado, você vai lá e fala assim: não, eu tenho 4 e 20. Você vai largar lá na frente e você vai ser uma barreira para essa pessoa. Então falta um pouco dessa consciência e as organizações também, né? Fazer que é muito difícil, mais um filtro que você vai ter que criar, com certeza, né? Mais um trabalho que você vai ter. Então eu acho que isso ter essa consciência primeiro dos atletas é importante, mas sim, as mulheres têm tanta capacidade quanto os homens ali, principalmente, né, no triatlo, na natação. É diferente na corrida, é diferente depois que você vai acumulando os quilômetros, a coisa vai mudando. Mas eu acho que essas barreiras têm que também ter um discernimento dos atletas, de com nós certeza. amadores. E a hora que você comentou do vinho, da taça do vinho, eu teve um encontro de mulheres que acabou nos chamando para encontro delas e queria que a gente estivesse com os vinhos lá. Eu achei super bacana, só mulher. Eu falei, puta, cara, que legal, né? Então a gente ensinou, né? Eu ensinei, falei do abrir o vinho, né? Como abrir o vinho. Quando o garçom vem te entregar, né? Por que ele te entrega, o que você precisa fazer, né? Algumas coisas e tal. E aí hoje, quando a gente sai para jantar, eu e minha esposa, que o maître vem para me servir, a gente pediu uma garrafa de vinho, ele vem para me servir, né? Eu falei, não é para mim. Pra ela. A minha esposa vai experimentar, né? É ela, né? É tirar isso, né? Tipo, é mostrar que também a mulher pode. Por que em mim? Por que você veio em mim? Porque, né? Você não perguntou quem que prova, né? No mínimo, falou assim, pô, por que você não pergunta quem vai provar? Por que já vem no homem, né? Muito machista, muito, E né? isso está enraizado, Enraizado, né? Tá cara. A gente enraizado. precisa quebrar essas coisas, Exatamente. né? E é o homem que vai ter que fazer isso. Sem dúvida, Os esse homens. É direcionamento isso é que você está nosso. fazendo. Exatamente. Porque a gente tem esse poder de fazer, mas ainda a gente precisa muito do apoio de vocês, né? De vocês criarem essa consciência que você já tem. Ok, a minha esposa vai experimentar. Eu vou fazer, ela vai primeiro, ela vai. Porque não é você se diminuir, mas é você se igualar. Porque Exato. é exatamente isso. Aí vem a pergunta, né? Ter uma Quem igualdade. experimenta, né? É uma decisão, não uma imposição. Não, toma, experimenta. Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito legal e você tem todo sentido. Eu acho que nós, né, homens, né, do sexo masculino, tem que... Eu tô criando 2, gente. Tem que e vão ser os incentivar. melhores homens dessa terra. Aguardem. Notícias. Tem um tema que muita gente tem dúvida, que é em relação a tênis, né? Existe diferença do tênis que você usa para correr na esteira, ao tênis que você usa para fazer treinos de tiro, tênis que você usa para longas distâncias? Hoje, por exemplo, você, o que você usa? Existe, gente. Existe sim, é real. Até, né, tênis de placa, tênis sem placa,
Hoje tá na moda, né? Tá na Tudo moda. tênis de placa de carbono. Tá na moda. E não tem nenhum estudo mais avançado dizendo sobre lesões ou sobre, né? Rendimento, sim, porque é um tênis extremamente leve. Quanto menos peso você tem para carregar, mais performance, menos energia mais performance você vai ter e menos energia você vai gastar. Então, a biomecânica da corrida é a mesma coisa. Se você conseguir manter uma biomecânica ali mais alinhada, você vai gastar menos energia e vai conseguir correr mais rápido. Né? O tênis, sim, existem especificidades. Então, você quer fazer um treino intervalado? Opte por um drop mais baixo, né? Que vai te dar menos peso. Ou uma placa de carbono. Né? Você quer fazer uma rodagem? Tem um pouco mais de amortecimento, tem mais um aporte. A esteira para rua, eu não acho que não tem diferença. Assim. Você vai fazer seu treino intervalado na esteira? Tênis que você ia usar no treino intervalado Normal. na rua. Isso. A rodagem é a mesma coisa. Opte pelo amortecimento. Então, mas tem diferença sim. E é bom fazer essa troca de tênis durante a semana, gente. Não corra sempre com o mesmo tênis, porque o tênis é uma espuma, né? Ele vai deformando e ele tem umas horas para voltar ao seu estado normal. Então tenha pelo menos 2 opções ali para você ir variando. Legal. Ô, Mi, tem alguma dica para... Nossa, aí acho que vai... O leque acho que é grande, mas teria alguma dica que você daria para as pessoas na escolha do tênis de corrida? Porque assim, né, tem gente que tem a pisada para fora, tem gente que a pisada para Sim. dentro, tem gente que corre mais com a Pisada neutra, pisada supinada, pronada. Hoje em dia, a única correção que existe nas marcas é para pisada pronada severa. Que você prona demais. O que é para dentro? Pronada para dentro, assim. Aí, se você tem muita pronação e tem uma coisinha que eles colocam na parte de dentro, assim, que ela faz meio que desentorta seu pé, digamos assim. Porque isso deve dar uma lesão de joelho ferrada, né? Por isso que é importante o fortalecimento, gente, em todos os esportes, né? Corrida também, a gente brinca no triatlon, é a 4ª modalidade. Sem dúvida. Se você não fortalece, você não tem como manter o impacto que o esporte está te causando. Mas nesse caso do tênis, só se for pronador severo mesmo, se não, opte por um tênis de pisada neutra, né? E tenta... o seu natural vai ser sempre o seu natural, mas tenta pegar dicas de biomecânica, como consertar isso, mais ou menos consertar. Não é um conserto, gente, porque você não é um carro, mas assim, tentar dar uma alinhada ali para conseguir render melhor. O tênis, só para pronador severo, em geral, eu recomendo pisada neutra mesmo. Fala pra galera sobre a biomecânica da corrida, acho que é importante aí, pessoal. Biomecânica é uma coisa bem importante. Eu dou dica até lá no meu Instagram. A gente vai montar um vídeo aqui, Lan, se prepara. Bora. Sobre isso. É uma dica bem legal. Para manter alinhada a postura, para você não correr aqui fechado, não ter nenhuma lesão nas costas. Coloca uma folhinha na mão. Deixa ela fechada, a mão fechada. Esse seu vídeo seu tá salvo no meu, tá? Eu já vi. E aí, garoto? Já tem que sair e voltar com ela inteirinha. Isso. Deixa a folhinha aqui, coloca o polegar em cima do indicador, a linha que... Pensa que você tem uma coisinha, uma linha que você não pode deixar ela ficar voltando. A linha aqui, postura, olha pra frente, abre o peito. Assim, biomecânica na corrida, você consegue fazer 2 coisas só por vez. Então, vamos pensar que a gente vai alinhar aqui o braço, pisada. O ideal é médio pé. Médio, né? Aqui, assim, no pé. Não a ponta. Mas, para o nosso cérebro entender que a gente precisa fazer isso, pensa em pisar na ponta. Pensa, eu vou pisar na ponta. Você vai se sentir estranho, mas se você correr na esteira, isso vai ficar muito evidente. Se você pisar com o calcanhar, você vai fazer um barulhão. Se você pisar com o médio pé, o impacto vai ser amortecido e a energia vai sair. acaba sendo até uma resistência, né? É uma trava, né? E aí, gente, o que acontece? Você faz isso aqui, o impacto vem no seu tornozelo, no joelho e no quadril. Em uma dessas articulações, ele vai parar e vai te causar uma lesão. Então, criar essa consciência do médio pé é 2 dicas essenciais. Assim, corre com a folhinha e pensa em pisar na ponta. Você vai estar pisando no médio pé. Dicas essenciais. Mi, dizem que uma maratona começa no quilômetro 30. Para mim já é no 1, né? Uhum. Mas que... Acho que é ali que... Que é o muro. Né? Ali é o muro, né? Cresce o muro. Como que lidar com isso mental, onde o seu corpo já está numa exaustão grande, sua cabeça já ligou todas as luzes amarelas, vermelhas para
Primeiro de tudo, maratona é uma construção diária, gente. É você fazer tijolinho por tijolinho. Então, quando você chegar, se você realmente se preparar, fizer a jornada, o caminho, sem cortar nenhuma brecha ali, sem aparar, né? Pegar um caminho que não deve e cortar. Se você fizer certinho essa jornada, você vai chegar lá e esse muro não vai existir. Ele não vai existir, porque você já passou pelo treino. Você tem que bater um recorde no treino. Você vai conseguir o índice no treino. Não é ali na prova, agora eu vou ver se eu consigo. Eu até falo, quando eu era essa atleta, né, de seleção e tal, o nosso professor brincava com a gente para a gente trotar mais rápido. Porque o trote mais rápido era lá, sei lá, 4h30 o trote. Só que assim, 4h30 era o nosso trote. Então, o nosso forte era 3h30. Né? Então, ok, tá tudo certo. Você não testa na hora da prova, você já vai para a prova com um recorde estabelecido. Você vai fazer um negócio que seu corpo nunca fez na hora errada, né? Isso, o muro só vai crescer para você se você não fizer a jornada certinha. E quando o muro crescer, porque talvez cresça, eu tô falando isso, gente, eu sou humana e eu falho muito, muito. Então, talvez a hora que eu estiver lá fazendo a prova, o muro vai crescer para mim. E nessa hora, eu tenho que usar de tudo que eu puder a meu benefício. Então, assim, eu corro muito ouvindo música. Até natação eu nado ouvindo música. Eu coloco um MP3zinho aqui e vou. Então, assim, faça uma playlist que vá te incentivar, porque doping natural é isso. Doping natural é você conseguir fazer o seu cérebro, vamos lá, encaixa no ritmo. Isso é doping natural. A gente fala, acompanhar a pessoa durante a corrida, não pode, porque também é um doping natural, né? E aí são esses dois tipos que são proibidos. O pacer é proibido, mas a música você tem a seu favor. Então, coloque uma playlist, calcule mais ou menos o tempo que você vai fazer na prova. A hora que você vai chegar nesse muro, você vai colocar aquela música que vai te fazer emocionar, que vai falar, eu tô respirando, eu tô aqui porque eu quero e eu vou fazer isso acontecer. Né? Isso é uma coisa boa. Não falhe na suplementação durante a prova. Não pense assim. Em geral, a gente suplementa a cada 40 minutos, 7 quilômetros, né? Isso até queria já estar emendando, que seria uma outra pergunta que eu ia te fazer. Sua alimentação antes da prova e sua suplementação durante a prova. Como que você, para você, o que você faz? Não significa, galera, o que ela faz, você vai fazer, exato. tá? Vai atrás de uma nutricionista, Sim. vai fazer exames para ver como que é seu corpo, o que você precisa, o corpo dela é uma coisa, o meu é outra, o de vocês é outro, né? Então, como que é a sua alimentação, como que é a sua suplementação aí? Eu tinha uma falha muito grande na alimentação, porque eu era a pessoa que achava que quanto menos eu comesse, mais eu ia ficar magra. E ao contrário, Que é gente. totalmente ao contrário. Você precisa comer pra caramba pra você emagrecer. Exato, porque se você não come, o seu corpo fala assim, meu Deus, a Michelle não vai me dar comida, então eu vou morrer. Aí eu como aqui o queijo, ele guarda todo o meu estoque de energia. E aquela gordura localizada que não vai sair nunca. Então, eu aprendi isso foi agora. Eu fui correr, durante a pandemia, eu fui convidada para correr uma maratona, só 12 pessoas iam correr essa maratona. E a gente foi lá para Porto Alegre correr no plano, né, num cenário ideal, mais friozinho e tal. E aí lá eu conheci um amigo e ele falou, Miss, tem que comer, tem que comer. Eu comi, gente, de 2 em 2 horas. Maravilhosa, carboidrato, carbo load. Eu corri a prova tão bem porque eu tinha glicogênio muscular. Total. Então, assim, conversem com a nutricionista, com o nutrólogo, tenham esse acompanhamento, mas o ideal pré-prova é comer, fazer uma recarga, né? E fazendo um estoque de glicogênio de 2 em 2 horas. E também uma coisa que eu como antes da prova, que isso foi a primeira mulher nos Estados Unidos a correr sub 3 horas na maratona. Ela comia um bife enorme de proteína. Porque o carboidrato é igual um fósforo. Ele entra no seu corpo, ele queima rápido. Né? A proteína ela demora para ir liberando energia. Principalmente carne, né? Então, ela fazia isso, ela comia no dia anterior e eu como proteína. E aí, no dia que você vai fazer a prova, o teu glicogênio muscular vai ser liberado do dia anterior, né? Que está estocado ali no seu músculo. O café da manhã é importante, tem gente que corre em jejum, que também, se você está acostumado, ok, faça isso. Né? Nunca teste nada.
Faça o que você tem já na sua cabeça, o que você já faz, que é a sua estratégia que dá certo. Então, a minha é essa. Eu como de 2 em 2 horas. Eu como, sim, proteína antes da prova. E no dia, eu como uma coisa muito leve, assim, antes de começar. E vou repondo, fazendo essa coisa, para não chegar no muro. Eu vou repondo a cada 40 minutos, mesmo que eu não queira, que eu não esteja com vontade, eu como. Eu tomo água em todos os poços, um golinho ali. Outra coisa bem bacana, para uma dica assim, em todos os esportes. Aquece muito o corpo. Então, eu vou resfriando o meu corpo. Cada vez que eu tomo água, eu jogo um pouquinho de água aqui, eu jogo água aqui, eu jogo um pouco na cabeça. Eu vou me resfriando Colocando meu a sua motor. temperatura um pouquinho mais para baixo. Exatamente, isso também é bem legal durante a prova. A gente testem isso na prova, mas funciona muito. Ô, Mi, esses de 40 minutos que você suplementa é gel? Gel. Com gel? Em geral é gel. Mas uma coisa que eu faço durante o ciclismo é comer pãozinho com azeite e sal. Eu levo o pãozinho aqui dentro da roupa e eu como. Porque o nosso cérebro também ele tem um mecanismo, né, de defesa. Ele só entende que a gente comeu se a gente tiver a mastigação mesmo. Então, em provas mais longas, eu recomendo que você leve castanha, teste também durante os treinos, mas eu reponho muito com gel. Mas mastigar para mim, para minha cabeça entender que, ok, você está abastecida de novo, vai. Eu mastigo o pãozinho. Olha, galera, olha que legal, né? Por exemplo, vou pegar o meu caso. O meu, eu faço a prova em jejum, né? Então, minha alimentação inteira é um dia anterior. Pode bater agora ou depois? Então, minha alimentação é todo dia anterior. E durante a prova, o meu é suplementação, rapadura, uma bananinha, Legal. né? Uhum. E gel e muita hidratação, né? Umas capsulinhas de sal e tal. E eu acho que um dos casos que eu vejo a galera mais pecar é a questão da hidratação. A galera não Sim. bebe água. E aí acha que no triatlon, né? É hora de você se fazer tudo. Hora de você se alimentar, suplementar, hidratar, tudo é na bike. Nadando não dá, né? Hora que você vai correr para você fazer isso, A correndo transição. boca, né? Não Sim. vai. Então a bike ali é o momento de você que eu, para mim, né? Eu e Lan uso para eu poder repor e pegar as energias que eu preciso fazer para uma corrida longa, né? Fluida e alongada. Eu acho que assim, tudo teste. Testa. Eu, nesse 70.3, eu saí da água com vontade de fazer xixi, que eu não consigo fazer xixi na água, gente. Agora, por quê? Não sei. Aí eu na bike, toda hora eu levantava e tentava. Gente, eu fui fazer xixi no quilômetro 2 da meia maratona. Pensa a pressão que eu tava, já É tudo. enorme. E assim, eu não E é mais fiz. uma coisa para sua cabeça, né? Você está gerenciando mais uma coisa. Óbvio que você não vai fazer xixi no seu treino, né, gente? Porque a gente tem Tem como um parar e apoio. tal, mas assim, vai fazer um simulado, deu vontade de fazer xixi, faz xixi em cima da bike, vai testando as coisas, testa, né? E suplementar é muito importante durante a corrida, gente, porque talvez aquele tempo que você queira fazer, que você conseguiu concluir a bike dentro do seu tempo que você quer fazer. Aí você foi para a corrida, começou a cair. Talvez se você tivesse dado aquele gel naquela hora que você achou que não precisava, o seu pace ia melhorar e você ia conseguir atingir seu objetivo. O pequeno detalhe vai fazer toda a diferença no final. Ô Mi, como que atleta brinda a vida? Como que é a sua vida fora do esporte? Eu aproveito muito a minha vida. Nossa, eu comemoro tudo. Eu acordo, eu tô viva, eu comemoro que eu tô viva. Então, todos os momentos que eu tenho extra esporte ali, eu tô comemorando. Então, até durante a minha gestação, todos os dias, gente, foi uma conquista, porque eu fiquei 80 dias deitada. Então, cada dia que passava, eu falava 80 dias 80 deitada. dias deitada, porque eu fiquei com essa insuficiência. Então, meu colo encurtou demais, foi tipo, se eu espirrasse, eles nasciam. E não tinha mais o que fazer. Não tinha como fazer uma cerclagem, né, para costurar ali. Então, eu tive que ficar deitada. Eu era uma pessoa extremamente ativa. Totalmente ativa, né? 6 horas da manhã eu tô dando aula e até as 10 da noite. Durante a gestação foi a mesma coisa. Ainda treinava durante o dia, né? Fazia as minhas coisas. Então eu fiquei numa inatividade total. Cada dia que passava, eu via como uma conquista, porque os meus filhos tinham um dia a mais no meu útero, que era importante para eles sobreviverem, porque eles corriam risco de, né? E eu ficava assim, gestação gemelar, 30 semanas, pensa a pressão emocional. Sequelas. Porque eles podiam nascer. E aí eles iam nascer com o quê? E eu fiquei nessa. Todos os dias era uma pequena conquista. E eu só me dei conta disso depois que eles nasceram. E uma mãe numa brinquedoteca falou: Ai, minha gestação foi linda, não sei o quê. Eu sonhei com isso. Gente, eu não sonhei nenhum dia.
todos os dias eu tinha que conquistar um dia extra para eles na minha barriga. Então hoje, todos os dias eu comemoro. E eu falei, e isso é real, vou postar uma foto aí para vocês. Eu amamentava, durante a amamentação, depois que a criança nasce, você pode tomar vinho, viu, gente? Tranquilo, não tem problema nenhum, pode falar com o seu médico. Então eu amamentava aqui e tomava o vinho aqui. Porque a vida é uma constante comemoração para mim, todos os dias. Aproveitando que você está falando de vinho, né? O vinho une as pessoas. Né? Eu falo que essa bebida ela é mágica. Uhum. Como que o vinho entrou na sua vida? Que tem algum momento especial aí com o vinho que vocês comemoraram? Ó, todas as provas antes, e isso é uma coisa que a Dina me está trazendo de volta, gente, e eu sou muito grata e orgulhosa por estar fazendo parte disso. Antes, nas corridas, nós comemorávamos, né, tipo Fórmula 1. Então tinha champanhe, você ganhava ali, você ia para casa todo feliz. E isso falta muito no esporte hoje, né? A gente então, está tentando trazer. Exato. Tentando não, a gente trouxe. Já tentando trouxe. não, nós já trouxemos. E todas as comemorações eu lembro muito disso, é muito marcante para mim, né? Por exemplo, pós-prova, todos os atletas, né, se reuniam para comemorar. Então tinha o jantar de massas com o vinho. Então sempre tinha essa marca ali, o vinho é vida, né? O vinho é vida. O vinho traz vida pra gente. Então é importante para os nossos avós tomarem uma tacinha de vinho? Sim. É importante para nós tomarmos? Sim, porque tem muita saúde dentro dessa taça, né? Eu comemoro a minha vida toda, sempre comemorei com vinho. Inclusive, nessa fase que foi uma fase assim, que foi uma vitória, uma superação, ficar os 80 dias deitada. Os meus filhos nasceram, não precisaram de UTI, gêmeos, nasceram com 2,5 kg cada um. Fomos direto pro quarto, a enfermeira me entregou os dois. Eu falei, oi, peraí, fica aqui comigo, moça, por favor, porque eu não estava preparada. Mas todos os dias, todas as minhas comemorações são assim, marcadas assim. E é engraçado porque o Brasil precisa melhorar muitas coisas, né? Mas uma delas é o vinho no Brasil, ele não é tratado como um alimento, ele é tratado como uma bebida alcoólica. Sim. Se a gente pegar os outros países, né? Argentina, os países europeus, o vinho é tratado como uma comida, né? Um alimento. Então, o entendimento sobre a bebida vinho é outra, né? E o vinho, eu acho que é isso que você comentou, ele está nos momentos mais importantes da nossa vida, ele está num momento especial da nossa vida, né? Sim. Eu vou fazer um adendo aqui, gente, sobre isso. A minha gestação, existe uma coisa que chama síndrome alcoólica, que se você beber durante a gestação, você pode fazer com que a sua criança nasça com um desvio no olhar, uma coisa assim. Sim, na gestação, o ideal é que você pare de beber, independente, né, da situação. Mas pós-gestação, gente, faz um bem enorme para as crianças, enorme para você. É uma coisa que é exatamente isso. Vinho é saúde. Você não é o teor alcoólico dessa taça. É o que ela vai te trazer de benefício. É isso aí. Ô Mi, então aproveitando, eu vou fazer a revelação do vinho que a gente está tomando. Vou trazer uma das nossas criações, a criação das que a gente criou. Eu escolhi um rótulo que eu acho que está totalmente conectada com você, com a mulher que você é, com o atleta que você pelos ensinamentos que você tem passado para as pessoas nesse momento aí seu novo, né, com as crianças e tal. Produção, traz para mim, fazendo um favor, e o presente dela também, por favor. Que aí eu já abre, já conhece e a gente já... gente... Esse é para você, é o vinho que a gente está tomando, que a gente está degustando. Que é muito saboroso. Gostou? Eu adorei. Que bom. Gente, que demais. Então a gente trouxe o Endorfine, né? Ó, que lindo. Representando a ultramaratona, que é a outra mulher, né? É a ultra profissional. Da vida, gente. Foi um rótulo que a gente escolheu até a uva Taná. Que lindo. Tá? É uma das uvas mais potentes que a gente tem aí na escala de vinhos. E uma outra maratonista, uma outra mãe, uma outra atleta não poderia ter uma uva melhor do que essa para representar você, né? Então esse rótulo que a gente escolheu para estar lá na sua casa, na sua família. Esse aqui, gente, vai para a maratona, porque depois que eu conseguir esse índice, eu vou beber ele e vou comemorar aqui com vocês. Pode ter certeza. Legal. Mi, muito obrigado de você estar aqui conosco nesse momento Dynamo. Essa segunda temporada tá fantástica.
Que demais. Ter você aqui, cara, a gente tem, acho que talvez a representante feminina que engloba muitas pessoas, Sim. atletas de alta performance, pessoas que querem ser mãe, a superação de ter uma gestação de gêmeos, com todas essas dificuldades A que você... ultramaratona da vida real. É a outra maratona da vida real, representando aí o sexo feminino com propriedade. Brigadaço de você estar aqui. Obrigada, Ela. Pra mim Obrigada por proporcionar isso para nós, por trazer de volta essa essência que está faltando, gente, no esporte, por promover o poder do feminino, por instigar essa discussão que a gente precisa ter da maternidade no esporte. Sim, gente, vamos trazer isso com força. Obrigada pela marca estar fazendo tudo isso por nós e por estar demonstrando tanto respeito, né? Nesse momento que a gente precisa mais do que nunca. Fechou. Obrigada. Galera, mais um podcast termina aqui. Segunda temporada, a Miss César esteve aqui com a gente. Fique ligado aí no YouTube. Outros episódios estão para vir. Segue a gente aí lá. Um abraço.